Emanuel Swedenborg sobre o amor, o egoísmo e a caridade. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. E se você gosta desse conteúdo espiritualista, místico ou ocultista, pesquisa sobre rosacrucianismo, se inscreve no canal, seja bem-vindo. Você pode contribuir sempre comentando aqui, dando sugestões de pautas e vídeos. Deixe uma curtida ao longo do vídeo e a possibilidade de você ser um membro inscrito, um assinante do canal e assistir os vídeos com antecedência, ter acesso a todo o conteúdo restrito também. Então fique à vontade para ser um assinante, um apoiador incógnito do canal Os Mestres do Passado. Você pode contribuir também através de doações de qualquer valor para a chave Pix osmestresdopassado@gmail.com. Nesse vídeo nós vamos abordar trechos do livro A Nova Jerusalém de Emanuel Swedenborg sobre o amor, o egoísmo e a caridade. Existem dois amores dos quais fluem, como da própria fonte, todos os bens e todas as verdades. E há dois amores nos quais fluem todos os males e todas as falsidades. Os dois amores dos quais fluem todos os bens e todas as verdades são o amor para com Deus e o amor para com o próximo. E os dois amores dos quais fluem todos os males e todas as falsidades são o amor a si mesmo e o amor ao mundo. Estes últimos amores são inteiramente opostos aos dois primeiros. O amor a si mesmo e o amor ao mundo. O amor próprio consiste em querer o bem apenas para si mesmo e só querer para os outros, seja para a comunidade, o país ou alguma sociedade humana, os cidadãos, apenas em relação a si mesmo, como também fazer-lhes o bem, tendo apenas em vista a reputação, a honra e a glória, de modo que, se não vemos essas vantagens do bem que podemos fazer-lhes, dizemos em nosso coração: o que isso me importa? Por que eu faria isso? O que voltará para mim? E é por isso que não fazemos. Disso fica evidente que quem ama a si mesmo não ama nem a igreja, nem a pátria, nem a sociedade, nem os cidadãos, nem qualquer bem, mas apenas ama a si mesmo. Portanto, o homem está apaixonado por si mesmo quando, nas coisas que pensa e faz, não considera o seu próximo, nem, consequentemente, a comunidade, muito menos a Deus. Mas ama apenas a si mesmo e aos seus. Portanto, ele faz todas as coisas para si e para os seus. Se, porém, ele faz algo para a comunidade ou pelo próximo, é apenas pelas aparências. Ele diz, por si e pelos seus, porque quem se ama, ama também os seus, que normalmente são seus filhos, os seus descendentes, e mais geralmente todos aqueles que são um com ele e que ele chama de seus. Amá-los é também amar a si mesmo, porque ele considera que fazem parte dele mesmo e que ele faz parte deles. Todos aqueles que o louvam, honram e o adoram também estão entre aqueles que ele chama de seus. Ele está apaixonado por quem despreza o próximo, comparando-o consigo mesmo, ou quem considera seu inimigo, se não lhe for favorável ou se não lhe reverenciar ou adorar. Mais apaixonado por si mesmo é aquele que, por essas razões, odeia o próximo e procura fazer o mal. E mais ainda, aquele que, pelos mesmos motivos, arde em vingar-se deles e deseja a destruição.
Tais homens acabam encontrando prazer em exercer a crueldade. O amor próprio pode ser visto comparando-o com o amor celestial. O amor celeste consiste em amar os costumes por si mesmos, isso é, amar por si mesmos o bem que se faz à igreja, à pátria, à sociedade humana ou aos cidadãos. Mas quem ama esses costumes e esse bem por si mesmo, ama-os apenas como ama os servos, porque eles os servem. Segue-se que quem ama a si mesmo deseja que a igreja, a pátria, as sociedades humanas, os cidadãos o sirvam de volta. Ele não quer servi-los, ele se coloca acima deles e os coloca abaixo dele. Existem duas formas de exercer o domínio, uma pelo amor ao próximo, a outra pelo amor a si mesmo. Na sua essência, esses dois tipos de dominação são opostos e quem exerce o domínio por amor ao próximo deseja o bem para os cidadãos e não há nada que ame mais do que cumprir os costumes e assim servir aos outros. Servir aos outros de acordo com a boa vontade e fazer-lhes o bem e realizar os seus usos. Esse é o seu amor e o prazer do seu coração. Na medida tal em que o homem é elevado às dignidades, ele se alegra, não pelas dignidades em si, mas pelos usos que se pode fazer em maior abundância em um grau mais extenso. Esse é o tipo de domínio que existe no céu. Mas ele exerce domínio também por amor próprio e não deseja o bem a ninguém, exceto a si mesmo e aos seus. Os usos que ele cumpre são apenas para a sua própria glória e honra. Ele não conhece outros, pois se ele serve aos outros, é apenas para ser servido, para ser honrado, para dominar. Aspira às dignidades, não pelo bem que pode fazer, mas para se sentir acima dos outros e ser rodeado de glória, e, consequentemente, para ter prazer no seu coração. O amor ao próximo e a caridade. Devemos primeiro dizer o que é o nosso próximo, porque é ele quem deve ser amado, e é para ele a quem se deve exercer a caridade. Com efeito, se não sabemos o que é o próximo, a caridade pode exercer-se sem um discernimento, isto é, tanto para os maus como para os bons. E nesse caso, já não é caridade. A opinião que hoje prevalece é que todos são igualmente próximos e que devemos fazer o bem a quem precisa de ajuda. Contudo, a prudência exige que examinemos cuidadosamente o que é a vida do homem e exercemos a caridade para com ele segundo o que é essa vida. O homem da igreja interior faz isso com discernimento, portanto com inteligência. Pelo contrário, o homem da igreja externa, não podendo estabelecer distinção, julga sem discernimento. Cada um é o nosso próximo na proporção que tem algo em si de Deus. Agora, como ninguém recebe da mesma maneira Deus, isto é, o bem que procede de Deus, segue-se que um não é o próximo da mesma maneira que o outro, pois todos os que habitam no céu e todos os que são bons na terra diferem no que é bom. Nunca existe em duas pessoas um bem absolutamente idêntico. Deve ser diferente para cada propriedade que tenha características próprias. Mas nenhum homem, nem mesmo nenhum anjo poderá conhecer toda a sua variedade e distinção relativas ao próximo, que dependem das distinções e da recepção de Deus, isto é, a recepção do bem que dele procede. Só podemos conhecê-los de forma geral, ou seja, podemos conhecer seus gêneros e algumas das suas espécies. Deus não exige mais do que o homem que viva de acordo com o que sabe. Como o bem em cada pessoa é diferente, segue-se
que é a qualidade do bem que determina em que medida e em que proporção cada pessoa é o seu próximo. Para dizer a verdade, o próximo não é apenas o homem tomado individualmente, mas também o homem tomado em seu sentido coletivo. Uma sociedade pequena, uma pátria, uma igreja, o reino de Deus e, sobretudo, o próprio Deus. Esse é o próximo a quem devemos fazer o bem por amor. Costuma-se dizer, nas conversas, que cada pessoa é o seu próximo, ou seja, cada pessoa deve cuidar de si mesma, mas a doutrina da caridade ensina como devem ser entendidas essas palavras. Cada um deve pensar em obter as coisas necessárias à vida, isto é, comida, roupa, abrigo e várias outras coisas essenciais à vida na sociedade civil em que se encontra, tanto quanto para com a sua família, como para si mesmo e tanto para o futuro e o presente. Com efeito, se o homem não prover as suas próprias necessidades, não poderá exercer a caridade, pois ele próprio carece de tudo. Algumas considerações adicionais tornarão mais claro como cada pessoa deve amar o seu próximo. Cada um deve, antes de tudo, obter alimentos, roupas necessárias ao seu corpo, com o objetivo de ter uma mente sã e um corpo são. Ele deve fornecer à sua mente o alimento que necessita, as coisas relativas à inteligência e à sabedoria para poder servir como cidadão à sociedade, à pátria, à igreja e, através dela, a Deus. Quem age dessa forma vela pelos seus interesses eternos. A partir disso, fica óbvio que o que importa em primeiro lugar é o fim, para o qual agimos, porque tudo se relaciona com ele. Ainda é como um homem construindo uma casa. Ele deve primeiro lançar os alicerces, mas esses alicerces serão a casa, e a casa será a habitação. Aquele que acredita que é para si e antes de tudo seu próximo é aquele que considera os fundamentos como seu fim, e não considera a casa e a habitação. Enquanto, porém, a habitação é o próprio fim. E a caridade vai muito mais além dos pobres e desamparados, pois a caridade consiste em agir corretamente em tudo e em cumprir o próprio dever em todas as funções. Assim, a caridade é um afeto interior, segundo o qual o homem quer fazer o bem, e isso sem remuneração, porque o prazer da sua vida é agir dessa forma. Emanuel Swedenborg, O Amor, a Caridade e o Egoísmo. Trechos do livro A Nova Jerusalém. Chegamos ao final do vídeo. Peço que você deixe aí sua curtida. Você pode curtir, compartilhar, deixe seu comentário aí também, por favor. Até o nosso próximo vídeo.